Em 2010, a Unesco considerou a culinária francesa como patrimônio cultural e imaterial do mundo. Não há dúvida de que a gastronomia é um patrimônio da França. Uma arte que influenciou até a maneira como as pessoas se relacionam com a comida. Dominar essa arte cheia de técnicas e classificações é um desafio. Esse ano, um brasileiro conquistou um dos principais prêmios literários do mundo na categoria Melhor Livro de Cozinha Francesa. O Opinião Livre de hoje recebe o escritor Alexandre Stout, autor de Paris-Brest. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Obrigado, é um prazer. Vamos mostrar o livro. Que prêmio foi esse que você ganhou? E esse Paris-Brest é o livro Sim. que realmente foi o livro premiado. Vamos explicar, então, que prêmio é esse, o que é Paris-Brest, pode explicar tudo pra gente. Vamos lá. Bom, vou começar pelo título do livro. Paris-Brest é uma corrida de bicicleta famosa na França, de Paris à cidade de Brest, no oeste francês. Também é o nome de uma bomba, um doce, né, que ela tem o formato de uma roda de bicicleta com um buraco no meio, que inclusive o formato dela tem a ver com a roda da bicicleta. E Paris-Brest assim, eu cheguei na França, na estação Montparnasse-Bienvenue, comprei uma passagem para Brest. Então foi minha primeira viagem e em Brest eu comecei minha vida de cozinheiro. Então o livro tem esse título por isso. Você foi a Paris, aí Sim. você comprou uma passagem para ir até Brest. Por Isso. quê? Eu tenho um amigo que ia montar um restaurante, os pais dele compraram um restaurante para ele e ele me chamou para trabalhar. Antes, no Brasil, eu trabalhava escrevendo sobre gastronomia. Mas não que você fosse o cozinheiro, que você gostou, um cozinheiro, um chefe, ou que A você ideia era preferia. trabalhar na cozinha do Então, mas é restaurante. porque você, Sim. aqui no Brasil, antes de você fazer essa viagem, você já gostava de culinária. Eu gostava e havia tido umas pequenas experiências assim em cozinha. No restaurante de um tio meu no interior de São Paulo, no restaurante de um amigo em Visconde de Mauá durante umas férias. Também eu havia morado na Inglaterra e trabalhei um pouquinho em cozinha também. E você então, já gostava, você já ia fazendo as suas coisas. Nunca foi minha principal profissão, mas assim, eu sempre flertei com a gastronomia, com o mundo da cozinha, das receitas e tudo isso. E aí um amigo te convida para você ir para Brest, Sim. que vai montar um restaurante, Sim. e você se aventurou nessa. Sim. Vamos viver essa experiência. Sim. Foi assim? Com 20 e poucos anos a gente faz um pouco de tudo e também se não faz com 20 e poucos, não faz mais depois. Né? Tomara que não seja assim, né? Tomara que a gente crie coragem para ter experiências também um pouquinho mais tarde. Eu acho. Bom, o livro em si, ele é um diário dessa viagem. Conta pra gente o que é o livro, o que significa esse livro. É um livro de memórias, onde o foco é a cozinha francesa. Então, são memórias dos restaurantes em que eu trabalhei lá. Eu passei 1 ano e pouco em um desse meu amigo, aí eu saí, fui para uma outra cidade, no meio da França, Tours, trabalhei num restaurante da Côte d'Ivoire, que é um restaurante africano da Costa do Marfim, e lá também numa pizzaria. Daí eu saí dessa pizzaria e fui para Normandia trabalhar num restaurante mais chique, assim, de um hotel. Que, aliás, foi sempre em cozinha. Que, aliás, foi o quê? Desculpa, eu te interrompi. Aliás, nesse hotel aconteceu o quê? Esse hotel era o mais difícil, né? Porque, assim, era um hotel chique, um lugar meio snob, então era cheio de regras. Nos outros lugares nem tanto, mas esse hotel em especial encontrei uma certa dificuldade, mesmo porque eu não sou formado em gastronomia, né? E nesse hotel havia os estagiários de gastronomia e todos eles tinham lá caixa, né, de facas. Então, quando eu cheguei para trabalhar, eu acho que o chefe me contratou porque eu sou legal, falo bem, sou atencioso, sou educado, mas ele assim ficou meio com o pé atrás. Eu não tinha nem avental, para você imaginar. E não tinha
o estojo de facas, né? Assim que todos os todo chefes grande chefe tem que ter um estojo de facas com o nome dele, sim, tudo? Sim, os estudantes já têm, né? E eu cheguei nesse hotel sem esse acessório. E ele falou, vou deixar você trabalhar. Mas esse vou deixar é assim, faz um teste, não é possível. Foi um pouco um teste. Olha, você vai fazer, sei lá, fala uma comida aí que seja super difícil. Não, você não vai quando chega num restaurante assim, você, né, se não é um chefe já conhecido, você nunca vai pro fogão, né? Você começa fica lá ajudando. Descascando cebola, cortando cebola. No meu primeiro dia nesse restaurante, o restaurante do Hotel Marina, eu passei, primeiro dia não, foram os primeiros 3 dias limpando peixe, limpando linguado. E o linguado, não sei se você já viu como é. Não, não vi. Ele parece uma sola mesmo, né? Em francês chama sole. Parece uma sola de sapato. Filé de sole. A gente acha que é outra coisa, mas é porque parece linguado, uma sola mesmo. Isso. E ele tem uns espinhos assim bem difíceis, então, e estava congelado, muito frio. Isso era, eu acho que abril, assim, ainda estava bem frio. Os peixes estavam congelados. Então, assim, na primeira semana, as minhas mãos ficaram desse tamanho, assim, inchadas. Incharam, porque ele colocou você para limpar linguado. Já que você quer trabalhar em cozinha, então vai aí. Olha, e foi assim que você foi adquirindo experiência. Sim. E esse livro, justamente, esse livro premiado, a gente já vai falar do prêmio, vai contando essas experiências, não só do linguado, porque deve estar aqui? Tá. Com certeza, né? Não só do linguado. Essa é inesquecível. Inesquecível, porque machucou, né? Sim, Mexeu com a emoção também. E aí você ia colocando também as receitas junto. Isso. É isso? Então, o que a gente pode encontrar é como se fosse um diário. De quanto tempo nós estamos falando aqui? Mais ou menos de 3 anos e meio, que é o tempo todo que eu fiquei lá. Eu conto desde que eu comprei essa passagem em Paris para Brest, até a passagem de a Romance-les-Bains para Paris, que foi meu retorno para o Brasil. Isso, mas nós estamos falando de 3 anos, 3 e meio, anos e meio, com várias experiências. Sim. Em diferentes restaurantes. Isso. Que você, de certa forma, aprendeu as receitas. Sim. Não que você não se tornou chefe em nenhum desses restaurantes. Não. Você aprendia as receitas. Você deixava você criar alguma coisa ou não? Em alguns, sim. Por exemplo, no restaurante do meu amigo, eu cheguei, o restaurante dele abriu, quando foi? 2003, começo de 2003. O Brasil estava na moda na França, né? Foi um pouquinho antes do ano do Brasil na França. Então, para todos os lugares chiques e descolados que você ia, estava tocando música brasileira e tinha festas brasileiras. Então a gente falou, vamos pegar esse filão, já que tem inclusive um brasileiro trabalhando aqui, e vamos tentar fazer alguma coisa. Aí eu fiz uma moqueca de peixe. Olha! E deu super certo, assim. Mas aí não é linguado não, né? Não, eu fazia com outro peixe. Você já estava craque no linguado. Não, isso foi antes. A moqueca foi quando eu cheguei na França. O linguado já foi no finzinho. Mas moqueca não usa linguado não, né? É outro dá peixe, para fazer, dá. Dá não para fazer. Mais altinho, mais canudo, fica melhor. Aqui a gente usa cação. Cação, que é mais curtinho, né? E lá eu usava um que chamava bar. Eu não sei qual é o bar. Aqui acho que é o robalo. Olha, vamos falar um pouquinho do prêmio. Você foi o primeiro colocado na categoria Cozinha Francesa Paris-Brest, né? Sim. Que é um livro de culinária. Não é um livro de culinária, a gente acabou de falar que não é só de culinária. Sim. É um livro, então, que você conta a sua história e vai colocando algumas dessas receitas que você aprendia. É isso? Quer dizer, qualquer receita que eu tiver aqui, que eu falar, você vai saber fazer? Vou saber fazer. As pessoas pedem para você fazer? Pedem, olha, faz essa daqui para mim. Já fiz muito. Eu estava vendo, tem fotos também, né? Tem, as fotos Você fez uns registros muito legais também. Legal, obrigado. E o fato de você não ser um chefe de cozinha e ganhar esse prêmio, o que significou para você? Eu fiquei surpreso quando eu recebi o e-mail falando que o livro havia sido premiado. O prêmio é o Gourmand World Cookbook Awards, que é uma premiação de livros de gastronomia do mundo todo. Olha! Então, são milhares de inscrições, né? E aí eles selecionam alguns. E acho que a categoria que o meu concorreu foi a cozinha francesa. Ficaram 10 para finalistas. Todo mundo foi para a China, a premiação foi lá. Você foi também? Uns meses atrás fui.
E aí, na hora, surpresa, o livro foi premiado. A gente tem que destacar aqui, gente, porque aqui, olha, você não é francês, Não. né? Nem chefe de cozinha, que a gente já viu aqui. Ele nunca fez um curso de gastronomia e desbancou, no caso a gente está falando aí, muitos chefes franceses. Qual você acha que é a diferença do seu livro para os outros livros e ter chamado a atenção dos jurados? Sim. Esse livro é um livro ele é de receitas, mas ele tem uma estrutura diferente de um livro, né, tradicional de gastronomia. Ele é contado de uma forma que ele se parece com um romance, com começo, meio e fim. Eu acho que foi... Você fez como se fosse um romance. É um romance mesmo. Com receitas. Quer dizer, um enfoque diferente. É. E alguma coisa, por exemplo, quando você está contando essa história, a hora que você faz a seleção da receita que você vai colocar, o que te influencia, ou o que te inspira para isso? Dependendo do momento, né? Você fala quando eu vou fazer a receita? Não, você está contando um momento. Eu acho que esse momento cabe essa receita. Ou não, é uma coisa do restaurante, era Sim. isso. Tem alguma coisa, uma emoção envolvida na escolha dessa seleção aí? São memórias em torno da cozinha, né? Então, eu conto quando eu comecei a fazer um estágio, logo que eu cheguei na França, a primeira receita que eu aprendi. Aí, Qual quando foi? eu falo, a primeira foi uma salada de queijo de cabra quente, com mel, uma delícia. Que delícia, adoro. Tem delícia. Aqui no Brasil, então eu como. Isso é muito bom. Então eu vou contando as situações, eu falo, e aí eu comi tal coisa, ou eu aprendi a fazer tal receita. É mais ou menos nesse contexto que as receitas aparecem, né, no livro. E aí você vai contando a sua história e colocando a emoção nas receitas e também as dificuldades que você passou Sim. para aprender essa receita. Sim. E todas receitas francesas. Aí tem as francesas, tem também, eu conto dessa história como fala, da muqueca, falo do restaurante africano que eu trabalhei, então tem receitas brasileiras, tem receitas desse restaurante da Costa do Marfim. Brasileiras tem a muqueca, coxinha, que também eu fiz lá e foi um sucesso. Coxinha fez sucesso? Aliás, agora a coxinha está sucesso em todo quanto é lugar, né? Sim. Descobriram a coxinha. E frango a passarinho, que também... Os franceses gostam do frango a passarinho. É uma coisa brasileira? Eu acho brasileira? Que é. Bom, pedaço frito de frango tem em qualquer lugar, né? Tem até fast food que vende isso. Mas eu acho que o frango a passarinho é um pouco diferente, que eles são menores, mais sequinhos, né? E tem que estar bem quente, né? A gordura tem que estar bem quente, né? Para formar uma crosta em volta e dentro tá bem maciozinho. Quer dizer, você levou também um pouco da nossa culinária Sim. para a sua história aqui. E os franceses, pelo jeito, gostaram. Tanto que ele foi premiadíssimo, só lembrando que ele foi premiado concorrendo a uma categoria praticamente de franceses, né? Sim. Não é do mundo todo, é de franceses. De franceses. Eu acho que devia ter mais um livro, não sei, do Japão, de gastronomia francesa, um dos Estados Unidos, e os outros acho que eram franceses. Os outros 7, né? Eram 10. Daqui a pouco a gente continua conversando aqui. Olha, Paris-Brest com Alexandre Stout. Um sucesso esse livro, hein? A gente volta já já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Nossa opinião livre de hoje está conversando com o escritor Alexandre Stout, autor de Paris-Brest. Paris-Brest é um livro de memórias de viagem, misturado com receitas, né, deliciosas. Um brasileiro que viajou, não só no sentido literal, né, literalmente falando, viajou pelas cozinhas francesas. É uma viagem mesmo quando ele conta essa história. A importância de vencer um livro como esse. Eu queria que você contasse exatamente qual é a importância de vencer, em primeiro lugar, num concurso que envolve, se você for pensar na culinária francesa, né, a gente pensa na sofisticação. Qual que é a importância desse prêmio para você?
Ah, foi muito legal, né? Receber prêmio sempre é bom, mas esse teve um sabor especial justamente por isso, eu trabalhei na França meio que sem saber as técnicas da culinária francesa, aprendi um pouco no dia a dia, mas eu acho que os jurados desse prêmio, eles ficaram seduzidos por esse romance que existe dentro desse livro, né? Com começo, meio e fim. Não pelas receitas, você quer dizer? Não, porque as receitas são as mais tradicionais da culinária local, né, a francesa. São receitas que todo mundo sabe fazer de cor. Inclusive aqui no Brasil, muitas que tem nos restaurantes e tal. São receitas clássicas francesas. As clássicas, isso. Que você colocou aqui. Nada inovador, são as clássicas. Eu acho que 60% ou 70% de receitas clássicas, aí tem um pouco de receitas regionais francesas, que isso acho que também é um pouco diferente, quase não existe. No Brasil, talvez um livro que tenha se aprofundado em receitas tradicionais de regiões, né, principalmente do oeste francês. Por exemplo, seria assim, como se você estivesse lançando um livro aqui no Brasil, você colocaria um pouco de receitas do Nordeste, um pouco de receitas do Sul, um pouco de receitas do Centro-Oeste. Você fez isso na França? Isso, exato. E a França é interessante porque a cada 100 quilômetros você tem uma região completamente diferente. E de arquitetura, de hábitos, de cozinha, é incrível, assim. É mesmo? Tão pouco? Quer dizer, a cada 100 quilômetros muda? Muda. Porque aqui nós estamos, o que eu dei de exemplo foram de estados, né? Tudo bem que não dá para comparar o Brasil com o tamanho da França. Mas qual que te chamou mais atenção? Quer dizer, que lugar que você acha, olha, que é imperdível, esse lugar tem que ir, essa comida é diferente? Aonde? Que região sem da dúvida França? é a região de Brest, que Brest é uma cidade difícil. Brest? Fala um pouquinho de Brest, então. Brest é uma cidade cinza, ela fica quase no meio do mar, né? Naquela pontinha da França, quase no Canal da Mancha, na entrada do Canal da Mancha, né? Então, é uma região que chove muito, é uma cidade cinza, mas os arredores são lindos, é chamado de Costa das Lendas. Eles têm umas praias maravilhosas ali, coisas assim umas praias dramáticas, cheias de pedra, aqueles faróis altíssimos, e é a região da cidra, que é bem conhecida, né, inclusive aqui no Brasil, do crepe, que também faz sucesso no Brasil, de alguns queijos, mas tem uma comida regional de lá, alguns ensopados de carne, de peixe, que vale muito a pena, né? Um lugar bem conhecido do oeste é o Mont Saint-Michel. Alguns brasileiros vão para lá, mas tem muito mais coisa legal por ali, assim, muito mais. Quanto tempo faz de Paris-Brest de bicicleta, no caso, que é esse trajeto? Quanto tempo demora? São mais ou menos, eu acho que 400 quilômetros de uma cidade a outra. Pouco. Eu acho que mais ou menos isso. De trem dá 4 horas. E essa beleza toda, quer dizer, quando você fala assim, Praia das Lendas, por quê? Por que é Praia das Lendas? Aqueles personagens da história em quadrinho, o Asterix e Obelix, eles são dali. Eles são celtas, né? Então é a região dos celtas, assim, são os, como diz, os irlandeses que foram para o continente europeu e se estabeleceram ali. Então tem muita história boa, os celtas, os druidas. Deve ser uma região, assim, completamente diferente. Você se apaixonou por Brest. Então, de todos esses lugares que você visitou, onde você ficou mais tempo foi Brest? Foi. Lá eu fiquei 2 anos e pouco, eu acho. Quase 2 anos e meio. Mas Brest em si não é uma cidade interessante. Ela era feita de pedra, uma cidade medieval, foi toda destruída durante a Segunda Guerra e foi reconstruída, né? Então, uma coisa meio prédios baixinhos soviéticos, assim, não tem nada muito interessante. Mas ao redor, as praias e os vilarejos que são de pedra, aquelas igrejas lindas de pedra, é demais, assim, são cidades muito bonitas, cidades construídas em 1200, no ano 1300, é uma coisa linda. Uma região interessante até para conhecer. Você mistura dicas de viagem ou não? Misturo. Eu falo de muitas cidades, vilarejos, e eu dá dica, olha, eu falo, olha, deixa se de você conhecer estiver Brest, nessa cidade, ai, que legal. tem um restaurantezinho, ou tem uma
uma galeria de arte, tem um castelo ali que, se der, vai lá, tenta entrar nesse castelo porque é bonito. Olha que legal! Sim. Quer dizer, isso aqui, para mim, é um manual, né? Que é para quem quiser isso. Conhecer. Sim. Você fez um diário, você mistura gastronomia, você mistura a viagem em si, sim. Né? Falando os aspectos de cada lugar, cada cidade, dando dicas do que fazer. Sim. Você ia anotando? Como é que você fez? Você fez um diário de tudo, registrava, ia tirando foto? Foi aqui mesmo. Naquela época não tinha celular. Eu fui ter celular em 2006. Então, tudo bem, mas você podia ir escrevendo. Pois é. E eu já escrevia, né? Porque eu já tinha trabalhado muito como jornalista e já era escritor também, mas eu fui guardando na memória. E depois de 10 anos, depois de 10 anos de voltar da França, em 2015, que eu senti que eu podia escrever essa história. Assim, parece que tudo já tinha decantado na minha cabeça, sabe? Ai, que coisa bonita. Obrigado. Você, antes de você ir para a França, você já era escritor? Você já tinha 2 romances? O que mais? Não, eu escrevi depois esses romances. Todos os romances, a sua carreira de escritor se consolidou depois que você voltou da França? Sim, foi depois. Tá. Que você escreveu romance? Pode falar dos seus livros. Tá. Então, são 2 romances, um infantil e esse que é um híbrido de romance com livro de culinária e guia de viagens. Esse aqui? Mas não teve um antes, que você falou que teve outro antes? Era infantil? Tem um infantil, O infantil chama A Vizinha e a Andorinha. Uhum. Eu lancei em 2015. Aí tem um romance, que é a biografia romanceada do meu avô, que foi músico. Esse eu lancei em 2010. Olha, tá vendo? Que legal. Quer dizer, você já tinha essa experiência. Aí dá essa parada. Olha que incrível. Ele faz uma viagem dessas. São 58 receitas aqui, né? São. 58 receitas. Quantas cidades temos aqui? Você sabe? Eu acho que mais ou menos umas 10. Umas 10 cidades. Sim. Algumas regiões, né? Sim. Então, você imagina que ele conseguiu reunir tudo isso com as dicas, aonde você deve entrar, que castelo que você tem que visitar, o que você pode fazer, não é aquela coisa de turista, né? É de quem viveu mesmo a experiência. Isso, você não teve nenhuma anotação? Não. E depois de 10 anos você senta e fala que aí você estava decantado, quer dizer, meio fazendo uma alusão ao próprio vinho. Sim. Como foi essa tua experiência de fazer esse livro, de escrever esse livro? Algumas coisas eu não lembrava, né, assim, completamente. Por exemplo, uma receita. Mas aí eu pesquisava, né, assim, e eu pesquiso muito gastronomia. É uma área que eu gosto de pesquisar. Gosto de comer bem, gosto de fazer comida não mais profissionalmente, mas para amigos, para família. E eu pesquiso muito, estudo, né, assim, gosto da Idade Média, da gastronomia da Idade Média. Acho que até por ter morado lá no oeste francês. Então, eu comecei a pesquisar e esse livro, inclusive, traz um pequeno estudo sobre a Idade Média, a alimentação na Idade Média francesa. Olha. Sim. É uma pesquisa profunda, né? Mas continua? Eles mantêm tradição? Tem algumas coisas. Tem uma receita na Bretanha. Tem região que tem? Sim, que ainda comem? Tem. Tem uma receita que está até nesse livro, chama pot-au-feu, que é um cozidão de carne com legumes feito numa panela de barro, como essas panelas de barro do Espírito Santo, usadas para moqueca de peixe. E ela você põe todos os ingredientes, né, crus, sal, temperos, condimentos, põe a panela, põe a tampa na panela e faz uma massa de farinha de trigo com água e tampa, assim, os vãos, né, entre a panela e a tampa. Vira uma panela de pressão. Olha, então, é uma forma de cocção. Que eles faziam isso na época. Sim, da Idade Média, que ainda fazem hoje. Essa receita está no livro. Justamente para manter a tradição. Sim. Como a gente pensa aqui, que delícia que é comer um feijão feito num fogão a lenha, né? Tem outro sabor. Foi substituído depois pelo fogão que a gente conhece, tem na cozinha, mas nada como comer alguma coisa, né? Então tem isso também na culinária francesa e nos povos que respeitam as suas tradições. Sim. Agora, por que a França, a comida francesa, é a que mais você aprecia ou teve algum motivo para você escolher a França?
Eu havia trabalhado na Inglaterra uns anos antes. Eu morei 1 ano na Inglaterra, 1 ano e pouco, em 99 e comecinho de 2000. E em restaurantes como garçom ou ajudante de cozinha. E lá eu encontrei muitos franceses, assim. E acho que de tanto vê-los trabalhar e de ouvi-los falar sobre a culinária francesa, eu falei, nossa, aí tem coisa boa, tem coisa interessante, eu preciso me juntar com essa gente para tentar aprender alguma coisa com eles. E aí apareceu esse convite para trabalhar na cozinha, né, do restaurante do meu amigo, que inclusive esse meu amigo eu conheci na França, na Inglaterra, trabalhando, né, nesses restaurantes aí. Ele ainda tem um restaurante em Brest? Não tem mais. Ele continua trabalhando na mesma área, mas não tem mais. E o fato de você vencer esse concurso literário, que é um prêmio muito importante, isso faz com que você queira seguir essa linha ou continuar a escrever, pensar talvez numa experiência num outro país? Porque isso é um nicho bacana. É um você nicho misturar legal, viagem Sim. com as receitas dos locais, Sim. Isso é bem legal. É. Então imagina uma viagem para Itália, fazer uma série, né? A gente. Sim. Você pensa nisso? Eu já pensei nisso, mas no momento eu não consigo fazer, assim. Eu tenho medo da fórmula também, sabe? Tenho um certo medo da fórmula. Um deu certo, mas será que um segundo daria? Mas você tem curiosidade de pesquisar eu adoraria. outras comidas, Sim. Agora que você já tem o seu livro com as comidas francesas? Adoraria. Você normalmente falou que você gosta de pesquisar outras culturas, pesquisar outras culinárias, outros sabores. Em loco, né? Isso faz parte adoraria. de uma coisa que você gostaria de Sim. fazer. Uma coisa que eu tenho vontade de fazer é uma viagem em trem, por exemplo, a Transperiana, não sei, fazer algo sobre comida nessa viagem. Tem algumas outras ideias para livros de gastronomia também, mas que eu ainda não comecei. Eu tenho um outro romance pronto que não tem a ver com gastronomia, mas eu sinto que eu vou ainda escrever algumas outras coisas nessa área. Porque, na verdade, quando você pensa fazer uma viagem gastronômica, Sim. o que isso representa para você? A descoberta, né? Assim, a gastronomia, como você falou no começo, na França ela foi considerada um patrimônio imaterial porque é um patrimônio, né? É difícil dissociar a humanidade ou o homem da comida, da gastronomia. Então, eu acho que pesquisando a gastronomia é uma forma de saber dos costumes, saber de um povo. Maravilha. Olha, Alexandre, eu queria te agradecer muito. Parabéns, tá? Obrigado, eu que te agradeço. Uma coisa muito bacana, um livro que deve estar lindo, né? E esse é seu de presente. Muito obrigada pela sua participação. Eu não prometo que eu vou fazer alguma receita aqui, porque eu não sou muito boa na cozinha, mas eu vou ler com muito carinho, tá bom? Depois me conta o que achou. Tá bom, muito obrigada, tá? Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.